Oi, pessoal, bom dia. Boa tarde para quem está nos assistindo. Hoje eu vou bater um papo aqui com o Ícaro Leonardo. Ele é diretor da área de patentes da Ericsson. O Ícaro Leonardo é engenheiro eletricista formado pelo UFC, pela Universidade Federal do Ceará. Ele tem mestrado em teleinformática e ele ingressou como participante num projeto de colaboração da Ericsson com o GTEL, que é o Grupo de Pesquisa em Telecomunicações Sem Fio, também na UFC. Desde 2009, o Ícaro faz parte do time de pesquisa e desenvolvimento da Ericsson na Suécia. Em setembro de 2019, ele ganhou o prêmio de Inventor do Ano, sendo o primeiro brasileiro e o primeiro sul-americano a ganhar esse prêmio, que é concedido pela Ericsson. O Ícaro é autor de cerca de 1.200 patentes em diversas áreas relacionadas à comunicação sem fio, inclusive nas mais relacionadas à implementação de redes e de serviços 5G em todo o mundo. No final do ano passado, o Ícaro foi convidado a integrar o time global de gestão de patentes de propriedade intelectual da Ericsson. Ícaro, seja bem-vindo. Obrigado, Silvia, pela introdução. Boa tarde, bom dia, boa noite aí para todos que estão acompanhando a gente. E espero que hoje a gente possa ter um papo agradável sobre o tema de patentes, licenciamento de patentes, patentes essenciais para o 5G. O 5G que vai ser aí um tópico bastante quente no Brasil nos próximos meses, né? E espero que a gente possa esclarecer algumas coisas sobre esse assunto e conversar sobre o tema. Então, Ícaro, você é o primeiro brasileiro e sul-americano a ser premiado como Inventor do Ano na Ericsson. De acordo com o vídeo de divulgação do prêmio, isso foi dado pelo grande número de suas invenções que hoje fazem parte do sistema 5G implementado no mundo inteiro, em cada smartphone, em cada rede 5G. Será, então, que a gente pode dizer que você é um dos inventores do 5G? Essa é uma pergunta delicada de ser respondida, né? Mas considerando que várias das patentes que eu apareço como inventor podem realmente ser mapeadas em algumas partes do sistema 5G, eu me considero confortável de dizer que eu sou, sim, um dos inventores do 5G, apesar de soar um pouquinho, talvez, um pouco pesado, né, dizer isso. Eu preciso, então, ressaltar, talvez, ali, 3 pontos importantes, né, apesar de eu dizer isso. A primeira coisa que eu queria ressaltar é que o 5G é um sistema muito complexo e, como todo sistema complexo, e apesar de fazer parte de uma nova geração, como a gente chama, né, a gente veio do 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, sempre há algo de novo, sempre há um novo avanço tecnológico que justifica a gente mudar uma geração. Porém, é importante também ressaltar que a gente não reinventa a roda. Então, existem alguns problemas novos que aparecem, mas existem problemas que já estão consolidados dentro da indústria, cujas soluções a gente acaba adotando do que vem das gerações anteriores. Então, quando a gente fala sobre as invenções do 5G, é importante dizer que muitas delas fazem parte também do que fez o 4G. Isso para dizer também que, para você ter uma ideia, desde 1999 a Ericsson já fez mais de 60 mil contribuições para o 3GPP, que basicamente é esse fórum, esse grupo que padroniza, que faz realmente o blueprint, né, o projeto do que é o sistema 5G. É um fórum global, né? Exatamente, é o fórum global. Então, é importante ressaltar que algumas das invenções do 5G são das gerações anteriores, muitas são novas, que justifica o avanço tecnológico, mas, então eu sou um dos inventores, mas vários dos inventores também, que fazem parte da Ericsson, eles também são inventores do 2G, do 3G, do 4G, patentes deles também fazem parte do 5G, então eu não estou sozinho nessa. A segunda coisa que é importante falar é que, como um sistema complexo, ele é dividido em várias funções, né? Então, a gente não pode falar assim que há um inventor só, né? Porque são tantas funções e envolvem tantas complexidades que você precisa de competências diversas na área de telecomunicações. Então, obviamente, eu sou um dos inventores, eu tenho as minhas especialidades, que é mais na parte de protocolos e arquitetura, mas eu tenho vários outros colegas que também são inventores do 5G, porque têm outras competências, mais na parte de camada física, por exemplo, e que também fazem parte desse grupo de inventores do 5G. E, por último, por ser um sistema complexo também, ele não tem como ser inventado por uma pessoa só e nem sequer por uma empresa só. Apesar da nossa liderança no 3GPP, que é esse grupo que, digamos assim, desenvolve e, de certa forma, inventa realmente o 5G,
Existem também grupos de outras empresas que fazem parte desse, digamos assim, conjunto de invenções 5G, então existem outros inventores também que vêm de outros lugares, né? Então, apesar de nós sermos líderes e apesar de eu ser um dos inventores de 5G, eu posso dizer que eu não estou sozinho nesse, mas eu me sinto confortável, talvez, dizer que sim, eu posso ser um deles. Com certeza. E como esse reconhecimento, assim, abriu portas, se abriu portas, eu imagino, para ti, e como consegues ver que isso pode estimular novos, jovens talentos? Sobre abrir portas, eu acredito que sim, com certeza. Só para você ter uma ideia, quando o prêmio é anunciado, né, a Ericsson faz um vídeo promocional e a partir desse vídeo promocional nós somos convidados a participar de reuniões em determinados departamentos e ações de marketing da Ericsson, porque para a Ericsson é importante divulgar a importância dos seus inventores e a importância de ser uma empresa que desenvolve tecnologia, uma empresa inovativa, né? Então, abre portas nesse sentido. A gente meio que fica conhecido dentro da Ericsson, mas também fora da Ericsson, porque o reconhecimento interno da Ericsson acaba sendo um reconhecimento da indústria como um todo, porque a Ericsson é um importante player da indústria de telecomunicações e dos padrões, né, do 5G, do 4G. Então, eu e um colega que também ganhamos o prêmio, nós fomos convidados, por exemplo, a receber o prêmio das mãos do CEO da Ericsson Global, na Ilha de Malta, numa cerimônia bem interessante. E nós também fomos convidados para representar a Ericsson em alguns eventos, como numa das noites de gala do Prêmio Nobel também, a gente teve a oportunidade de conhecer o James Peebles, que é o ganhador do Prêmio Nobel de Física, e socializar um pouco ali com algus dos ganhadores e outros membros da... Eu tive a oportunidade também de conhecer o Eduardo Ricota em um dos eventos em que fomos convidados, que é o CEO da Ericsson do Brasil e da América Latina, e a gente tem conversado também sobre as iniciativas do 5G no Brasil. Então, eu posso dizer que, claro, abre portas, a gente acaba conhecendo pessoas de outras áreas da Ericsson que fogem um pouco, talvez, do nosso meio ali de pesquisa, né? E a gente tem a oportunidade de conhecer outras funções e conhecer pessoas que têm outros tipos de funções dentro da Ericsson também. Do ponto de vista mais concreto, hoje eu exerço o cargo de diretor do setor de patentes, como você mencionou no começo, e de certa forma está ligado ao prêmio, porque o setor de patentes é o setor da Ericsson que promove o prêmio e que escolhe quem são os ganhadores. E um dos critérios é, claro, o impacto das nossas patentes no sistema do 5G, nesse caso. Não é só fazer patente, é a patente, a importância da patente que você desenvolve também, né? Claro, claro. Eu acho que é uma combinação de fatores. Tem a questão do volume de patentes, que o inventor acaba se envolvendo, e o impacto que essas patentes causam do ponto de vista comercial. E, no meu caso, tem um volume significativo, mas muitas delas podem ser mapeadas no sistema 5G. Mas aí eu acabei conhecendo várias pessoas do setor de patentes e você começa a discutir algumas atividades em comum, de que forma que você pode contribuir, por exemplo, com a sua expertise do sistema. E no próprio departamento de patentes há uma necessidade de experts no 5G, porque a gente precisa exatamente fazer esse tipo de mapeamento das nossas patentes no sistema. Então, eu comecei, de certa forma, contribuindo com eles e depois de um tempo a gente foi se conhecendo melhor e apareceu essa oportunidade e hoje eu faço parte do time de patentes da Ericsson, mas trabalhando ainda como um expert técnico, de certa forma, né? Apesar do título de diretor de patentes, eu acabo exercendo um cargo, de certa forma, técnico na avaliação técnica e o mérito técnico das nossas patentes que são mapeadas para o 5G. E você pode falar um pouco mais da sua trajetória desde engenheiro lá na UFC até agora inventor premiado e como essa história se conecta com esse desenvolvimento do 5G? Sim, claro. Eu costumo brincar que a minha história mais recente ela se confunde um pouco com a história do 5G, ou pelo menos eu tento fazer um paralelo entre alguns eventos que aconteceram em ambas as histórias, né? E claro que com o prêmio essa pergunta surge e eu acabo conseguindo fazer esse paralelo.
Mas, voltando um pouco, você mencionou a Universidade Federal do Ceará no começo. Eu entrei na universidade em 2002, no curso de Engenharia Elétrica, e durante 2 anos eu tive a oportunidade de fazer uma graduação dupla na École Centrale de Lyon, na França. Depois fiz um estágio em Moscou, na Rússia. Tive algumas experiências internacionais, e em 2006 eu voltei para o Brasil. Em 2007 eu me formei na graduação e entrei no GTEL, que você mencionou, que é um laboratório de pesquisas que mantém, até hoje com a Ericsson, já há 20 anos ou mais de 20 anos, uma parceria através de leis de incentivo fiscais, que demonstra também esse investimento da Ericsson nessas várias parcerias das universidades. Acho que você também vem de uma dessas parcerias, né? Sim, sim. E o que é muito importante e o que cria uma conexão muito legal entre os estudantes e a indústria. A gente foge um pouco daquele pensamento puramente acadêmico e passa a pensar nas aplicações industriais e no contexto de patentes, nas aplicações industriais das nossas ideias, das nossas inovações. Isso foi muito E o importante para a impacto minha formação. positivo, né, que isso tem nas universidades também. Como o Ícaro falou, eu também sou de uma universidade que é parceira da Ericsson, que é a Federal do Pará, e nós dois estamos aqui hoje conversando enquanto pesquisadores da Ericsson, sabendo de todo o impacto positivo que investimentos como os que a Ericsson fez nessas universidades trouxe para esses laboratórios e, enfim, para todo o desenvolvimento de pesquisa na região. Mas pode continuar, Ícaro, desculpa te interromper. Com certeza, não, com certeza. Então acaba sendo um combustível que a indústria, digamos assim, joga na universidade para gerar mais inovação e ali haver uma espécie de mistura muito interessante entre as ideias que vêm da academia com os problemas que a indústria realmente tem, e daí surgem muitas coisas boas. Então eu fiz parte desse contexto, e aí foi a minha primeira, talvez, interação com a Ericsson. No final do meu mestrado eu vim fazer um estágio em Estocolmo, na Suécia, como parte do programa de estágios, e no final do estágio eu acabei sendo contratado um tempo depois para trabalhar na Ericsson, mas eu diria que foi em 2014, 2013, 2014 que realmente eu comecei a me envolver com as pesquisas relacionadas ao 5G. E daí é importante ressaltar também, e aí é como a história começa a se confundir um pouco. O 5G, a gente pode dizer que a primeira versão do 5G foi finalizada por volta de 2017. Existem algumas confusões, mas por volta de 2017 é uma data razoável para a gente tentar entender esse processo. E você vê que em 2013, 2014, a Ericsson já há alguns anos vinha fazendo pesquisas na linha do 5G. Então eu entrei meio que, digamos assim, no começo do processo, mas já havia muita coisa sendo realizada antes mesmo de eu chegar nesse processo. E aí vale ressaltar o projeto METS, que foi um projeto europeu que, de alguma forma, estabelecem as fundações do que viria a ser o 5G, discussões, por exemplo, sobre os componentes tecnológicos, as formas de onda que viriam fazer parte do 5G, os tipos de codificação, os componentes em geral do sistema, né? Ainda muito na linha de pesquisa. E eu fiz parte do final do projeto METS, né? Contribuindo na parte de arquitetura de rede do 5G, tive a oportunidade também de lançar um capítulo de livro sobre esse assunto, e no final do projeto METS, fiz parte também do projeto METS 2, que foi a continuação e foi, de certa forma, conhecido como um projeto de pré-estandardização, pré-padronização do 5G, onde tem uma espécie de sistematização do 5G, né? Você sai de um estágio de estudo de componentes para tentar, a partir dali, não, vamos agora tentar desenvolver o que possa vir a ser o 5G. Ainda não é o sistema em si, porque apenas anos depois o 3GPP toma de conta disso e a partir dali desenvolve, mas eu fiz parte desse processo de pré-estandardização. E um ano depois, o 3GPP começa as suas atividades no 5G, em 2016, e eu passei a fazer parte do time de delegados da Ericsson, junto ao 3GPP, onde basicamente eu representava a Ericsson juntamente com outros colegas nesse fórum, onde a gente coloca as ideias que a Ericsson tem para o 5G, escuta também as ideias de outras empresas e a gente tenta chegar ali numa solução comum do que vem a ser o sistema. Então o sistema nasce ali, né? Esse fórum é o fórum onde o 5G realmente é discutido a partir das invenções que vêm dessas empresas que são líderes nesse grupo, e a Ericsson é frente uma às delas. necessidades do mundo, né? E frente Com às certeza. demandas que a gente observa.
Com certeza. É menos absurdo que as pessoas comuns, algumas delas, às vezes, possam imaginar. Mas eu fiz parte desse processo, fui delegado da Ericsson e pude ver, pelo menos, parte desse blueprint, desse projeto do que veio a ser o 5G, que saiu do 3GPP e foi encerrado lá. E pude também fazer parte, por exemplo, de escrever realmente essas especificações. Esse blueprint que eu estou falando para você, geralmente é escrito em documentos, que são chamados especificações, que definem os protocolos, que basicamente é uma linguagem de comunicação entre diferentes partes da rede. Você tem uma estação base que se comunica com um terminal e eles precisam falar a mesma língua, porque eles não necessariamente vão ser fabricados pelo mesmo produtor, pelo mesmo vendedor. Digamos assim, um terminal fabricado pela Qualcomm precisa se comunicar com uma estação radiobase fabricada pela Ericsson. Então, é no 3GPP que a gente define que linguagem é essa que eles falam. Quais são as mensagens que um manda para o outro, que tipo de configurações um manda para o outro, qual o tipo de comportamento que esse smartphone precisa exercer quando uma determinada mensagem é mandada, o que acontece quando você liga o telefone pela primeira vez e depois de alguns segundos ele começa a funcionar. Então, existe muita inovação, existe muitas coisas complicadas, problemas que nós precisamos inventar soluções para resolver esses problemas, e tudo isso é discutido nesse fórum no 3GPP, não tem muito mistério. É só comentar que esse blueprint que você comentou é uma espécie de esquemático parecido com aqueles até que a gente via em desenho animado, de ser um grande esquemático, um gráfico, mostrando como um sistema funcionaria. A definição geral de blueprint, para quem não está por dentro da área, seria isso. E aí, traduzindo isso para o 5G, seria uma série de documentos e especificações, como você comentou, dizendo como é que esses sistemas vão conversar. Afinal, como a gente tem padronizações até que são mais amplamente conhecidas, como a própria porta USB. A gente sabe que tem todo um trabalho necessário para você poder ligar a sua câmera no seu computador e ela funcionar direitinho. Então, acho que é só uma maneira mais prática assim, de explicar um pouco desse blueprint. Mas desculpa, não, vale ressaltar uma coisa que é importante também, dizer que o termo padronização é às vezes um pouco confundido, porque dá uma impressão de que é uma espécie de acordo sobre algumas coisinhas, alguma espécie de parâmetro entre uma parte e outra do sistema. Mas a verdade é que o 3GPP desenvolve a maior parte das complexidades do sistema. Então, essa linguagem de comunicação entre essas partes da rede, elas são bem mais complexas até mesmo do que a própria questão do USB que você comentou. Por conta da complexidade da natureza do sistema. A porta USB, você tem uma entrada e uma saída. Agora, você imagina uma rede 5G com milhões de terminais espalhados pelo mundo inteiro e você tem a parte de rede de acesso, a parte de transporte IP, a parte de core, a parte de serviços, a parte de gerenciamento da rede. Então, as complexidades envolvidas no processo são muito maiores, o que leva nós a termos nesse grupo problemas muito mais complexos, e claro que geram a necessidade de inovação e de patentes para resolver esses problemas. Então, fala que as nossas patentes fazem parte do 5G, principalmente as patentes essenciais, é porque elas resolvem problemas que foram discutidos dentro desse fórum e que hoje elas foram adotadas como as soluções para o sistema global. Então, as minhas patentes dos meus colegas, elas não estão só nas estações radiobase da Ericsson. Elas estão nas estações radiobase da Ericsson, como de todos os competidores da Ericsson que dizem ter um equipamento 5G, assim como de todo o smartphone 5G que possa existir por aí pelo mundo e que vai existir aí nos próximos anos. E continuando aqui com o nosso papo, recentemente o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, juntamente com outros representantes do governo, eles visitaram o headquarters da Ericsson lá na Suécia. E nessa missão 5G do governo brasileiro, você fez parte da comitiva da Ericsson que os recebeu, certo? E um dos highlights que chamou a nossa atenção aqui foi um post do ministro sobre o fato de um cearense no Hall da Fama de pesquisa e desenvolvimento da Ericsson, que tinha mais de 1.000 patentes. Quando ele menciona esse cearense, era você que ele estava falando, certo? Sim, sou eu mesmo. Inclusive, gostaria de agradecer mais uma vez ao ministro pela lembrança, também mandar uma saudação aos membros da delegação que fizeram parte dessa missão 5G.
o secretário executivo, Vitor Menezes, o secretário da presidência, que também é cearense, o almirante Flávio Rocha, e o general Ivan Correia Filho também, com quem tivemos um papo muito agradável sobre as questões relacionadas ao 5G durante o almoço. Enfim, foi uma oportunidade legal, uma oportunidade interessante, e foi com muita satisfação que eu pude receber essa delegação do governo, juntamente com outros líderes da Ericsson. Foi um privilégio também fazer parte de um momento, de certa forma, histórico para as telecomunicações do Brasil, né? E, pelo menos para a nossa geração, né? De repente, as próximas gerações vão passar por esse processo também. E eu tive a oportunidade também de perceber da parte deles um entusiasmo sobre o que a Ericsson tem a oferecer nesse processo da implantação do 5G no Brasil, e uma certa satisfação, né, da parte deles em ter na Ericsson brasileiro trabalhando tão diretamente com a tecnologia 5G. Foi uma visita interessante. Eu acredito que eles tenham aproveitado também para fazer as perguntas que eles acharam pertinentes naquele momento e saíram daqui satisfeitos com o resultado da visita. E um brasileiro com mais de 1.200 patentes, certo? E dessas patentes todas que você tem, quais as que você considera mais importantes, assim? Quais os benefícios que essas patentes podem trazer para a sociedade? Tem algum especial, assim, para ti? Essa é uma pergunta bem recorrente e é engraçado porque quando a gente conversa entre os vencedores do prêmio, a gente sempre fica se perguntando o que responder. E, às vezes, a dificuldade de responder tem um pouco a ver com a questão técnica ser um pouco complexa, e, às vezes, é um pouco complexo a gente explicar qual tipo de problema específico que a gente está resolvendo numa patente bem específica, considerando a complexidade não ser necessariamente compreendida por todos do público geral, mas até mesmo de pessoas que têm algum entendimento na área de telecomunicações. Mas eu posso citar, pelo menos, Silvia, duas áreas que eu trabalhei diretamente no TGPP com as especificações, cujas patentes minhas acabaram fazendo parte do sistema. Então, eu diria que as mais importantes são as que fizeram parte do sistema 5G. E é importante eu dizer isso porque nem todas as nossas patentes acabam fazendo parte do sistema, porque nesse processo de descobrir os problemas e criar invenções para esses problemas e desenvolver uma patente, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com o sistema nos mínimos detalhes. Então, a gente tem uma ideia na Ericsson, a gente encontra um problema, a gente encontra uma solução para esse problema, as outras empresas também estão pensando nos problemas, e a gente, quando discute no TGPP, existe um tempo até que as ideias sejam adotadas, e algumas acabam sendo adotadas, outras não. Então, eu diria que as mais importantes são as que realmente foram adotadas. E aí as duas áreas que eu comentei, uma área é a parte de redução dos delays, e a segunda área seria na parte de mobilidade de feixes estreitos, né, que a gente chama no inglês de beamforming, que é a parte de você tentar seguir o terminal à medida que o terminal move, né? E essa é uma feature, uma espécie de parte nova do sistema, comparado com o 4G, porque você vai meio que seguindo o terminal por conta das altas frequências, você precisa focar a energia no terminal. Isso envolve vários problemas, porque você imagina, se você está parado num local e se move, tem uma cobertura, você ali não tem tantos problemas, mas se você se move um pouquinho e sai daquela zona de cobertura, você tem que ter, de alguma forma, soluções para seguir onde o terminal está indo e fazer com que o sinal chegue até o terminal. Então essas são as duas áreas assim, que eu acredito que eu tenha contribuído bastante. E o desafio para o 5G da mobilidade é ainda maior, né? Porque as antenas são menores, aí você tem que ter realmente um direcionamento melhor do usuário com a antena para você, de fato, atingir essas altíssimas taxas de dados. E como você falou que a outra área crucial era o delay, né? Que é esse atraso entre você fazer uma solicitação e receber a resposta dela, certamente é o que todos queremos reduzir, né? Justamente o atraso. Sim, sim. Então, você recentemente assumiu essa nova responsabilidade de diretor de IPR da Ericsson, diretor na área de patente, e depois de deixar o seu cargo de pesquisador. Em sua análise, como a bagagem como inventor e como pesquisador pode te auxiliar nessa nova etapa, agora que você passou a integrar o time de gestão de patentes e de propriedade intelectual? Boa sua pergunta, Silvia. Para responder, eu preciso descrever um pouquinho
exatamente o que eu faço nesse meu novo cargo. Uma das missões do time que eu faço parte, que é o time de gestão de patentes e propriedade intelectual, é, de certa forma, demonstrar, provar, evidenciar de forma inquestionável que as nossas patentes da Ericsson são essenciais ao sistema 5G. E o que significa uma patente ser essencial ao sistema 5G? Que é impossível você criar um sistema 5G e vender um equipamento 5G sem que essas patentes essenciais não estejam sendo utilizadas. Então, essa é a definição do que vem a ser uma patente essencial de uma forma mais simplificada, certo? Então, uma das nossas missões do nosso departamento é tentar encontrar uma espécie de mapeamento, olhar para a patente, olhar para a descrição do sistema, que são essas especificações, esses documentos. Lembra que eu comentei que descreve essa linguagem entre essas duas partes da rede que falam entre si, né? No caso, a estação rádio base e o smartphone, né? O terminal. Então, o que a gente faz, basicamente, é fazer essa análise. Isso é uma análise que exige um certo conhecimento técnico profundo sobre esses documentos e sobre as tecnologias que estão por trás dos documentos, certo? Dessas especificações do TGPP. E claro que eu, enquanto delegado da Ericsson, que fiz parte desse processo da padronização, eu fui um dos responsáveis que escrevi parte desses documentos. Então, claro que eu conheço muito bem, eu tenho uma familiaridade com esses documentos. E não só isso, eu fui inventor de algumas partes. Então, quando eu faço esse mapeamento, quando eu recebo uma patente para analisar se ela realmente faz parte do 5G, não só eu, mas outros experts com a mesma, digamos assim, competência na mesma área, nós somos capazes de ali descrever onde é que aquela determinada patente corresponde ao sistema. Então, esse é um dos tipos de trabalho que a gente faz. Então, isso fica claro para você que essa expertise, né, essa competência enquanto inventor e enquanto participante do processo da padronização do 5G é importante nessa função nova de gestão de patentes dentro da Ericsson, principalmente com a parte técnica, esse mapeamento das patentes que fazem parte do sistema. Imagino. E então, assim, você pode comentar um pouco mais também do papel dessa proteção à propriedade intelectual no fomento, já que, enfim, você veio de inventor e pesquisador, sim, no fomento a essas inovações tecnológicas, de que maneira essa proteção auxilia na construção das patentes essenciais? Com certeza. Para isso, a gente precisa, talvez, refrescar um pouco a nossa memória, ou pelo menos a memória de quem acompanhou esse processo das telecomunicações há 30 anos. Eu me lembro, enquanto criança, quando surgiram os primeiros celulares no Brasil, as duas características principais eles eram muito grandes e eles só serviam para você utilizar a chamada de voz, e era muito caro. Pouquíssimas pessoas, né, tinham acesso a esse tipo de equipamento. Mas claro que a gente não pode ignorar a inovação que há entre você sair de uma linha fixa para uma linha móvel. Só que a partir dali, da primeira geração, e você vai para a segunda, você começa a ver os terminais bem menores, os terminais mais acessíveis, né, com o GSM, com a segunda geração. As pessoas comuns, várias pessoas passam a ter acesso a essa tecnologia. O serviço de SMS passa a ser um serviço bastante utilizado, bastante popular. Você também percebe o consumo de bateria, que passa a ser muito, muito melhor a gestão de bateria. Você tinha uma bateria muito grande antes, que acabava rápido, e você passa para um terminal que basicamente demora horas para acabar a bateria, ou até dias, por conta da transição do sistema analógico para um sistema digital, que há entre o 1G e o 2G. E claro, do 2G para o 3G, você basicamente tem o início do que a gente conhece hoje como a internet móvel, e do 3G para o 4G, a gente tem, digamos, a expansão dos smartphones, e do 4G para o 5G, a gente tem realmente a consolidação da internet móvel, a parte de streaming de vídeo, mas também uma expectativa de que o 5G possa ter um impacto ainda maior na sociedade. E por que eu estou contando essa história para você, para falar de inovação de patentes? O que tem a ver essa história? É que, se você parar para pensar num intervalo de 30 anos, existe aí uma revolução tecnológica que passa de algo muito básico para algo muito mais complexo que impacta a vida de toda a sociedade no mundo inteiro.
Estamos falando de sistemas globais que mudam os hábitos das pessoas, mudam o comportamento das pessoas. E tem um impacto econômico, é óbvio isso. E por trás de tudo isso, existem vários problemas aí a serem resolvidos, que foram resolvidos através de inovação durante esses 30 anos. E isso só é possível porque as empresas que estão por trás desses sistemas, as empresas que fazem parte do GPP, cuja Ericsson é um dos líderes também, essas empresas investem em inovação. Então, elas estão sempre contratando engenheiros, contratando pesquisadores que se debruçam ali diante desses problemas e estão procurando ideias novas, soluções para esses problemas, de forma a melhorar essa tecnologia. E é por isso que a gente enxerga essa revolução tecnológica que vem do sistema desde o 1G para o 5G e tende a continuar. Então, é uma espécie de... Talvez não seja muito ideal falar em retorno de investimento, mas é uma forma de capitalizar essa cultura de inovação que há nas empresas. Sem essa capitalização, talvez não fosse possível desenvolver tanta inovação e tanta tecnologia, e o risco do questionamento do sistema de licenciamento, né, seria talvez uma estagnação tecnológica, onde não há tanto incentivo por parte dessas empresas para desenvolver tecnologias ainda mais revolucionárias para a sociedade como um todo, que tem um retorno. Então, eu diria que o sistema de patentes, o sistema de licenciamento, ele é fundamental para continuar fomentando essas empresas a investirem em tecnologia e desenvolverem inovação e, de certa forma, também ter algum tipo de, digamos assim, premiação ou algum tipo de retorno para o inventor que acaba se beneficiando de alguma forma com essas invenções. Então, as empresas também, de alguma forma, dependendo de cada país e cada política de cada empresa, acabam compensando de alguma forma os inventores cujas tecnologias fazem parte desses sistemas e cujas patentes são licenciadas, como é o meu caso. Você sumarizou muito bem. Eu ia pedir só para você fechar, assim, ressaltando o que você acha, do quão relevante você acha esse tema sobre proteção de patente. Tudo bem. Como eu falei um pouquinho, tem um impacto econômico que envolve vários atores da sociedade. Economicamente, a proteção permite um retorno em pesquisa, de certa forma, como a gente conversou. Esse é um fator com potencial de gerar cada vez mais inovação e trazer benefícios para a sociedade. E ele permite que empresas de tecnologia como a Ericsson empreguem cada vez mais uma massa crítica de pesquisadores vindo da academia, permitindo que esse conhecimento, de certa forma, continue até mesmo no país e seja utilizado de forma mais direta para a sociedade, né? Você é um exemplo disso, você trabalha aí na Ericsson do Brasil como pesquisadora. Se não houvesse, talvez, esse fomento de inovação através desse ciclo do sistema de licenciamento, sabe lá se a Ericsson poderia ter um centro, faria sentido a Ericsson ter um centro de pesquisas no Brasil, que, de certa forma, acaba recebendo pesquisadores da academia, de certa forma, retorna também conhecimento para a academia, porque ali existem vínculos, né? Trazido pela gente mesmo, pelas pessoas. E é isso, eu acho que essa é uma das importâncias, né? Essa coisa das empresas no país poderem criar esses espaços para que o conhecimento, de certa forma, possa ficar no país e que a gente possa trazer para dentro da indústria pessoas que têm uma formação robusta na academia. Que eu sei que tem muitos pesquisadores brilhantes no Brasil, mas às vezes as oportunidades acabam se limitando para a academia, enquanto que, se nós temos empresas de inovação tecnológica no Brasil, como a Ericsson, a gente pode absorver parte desses talentos, né? Bom, Ícaro, a nossa conversa está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua participação aqui, por compartilhar um pouquinho conosco da sua experiência. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa também à nossa conversa. Não, eu gostaria de agradecer ao convite. Esse é um tema muito interessante, falar sobre inovação, sobre patentes. Tem muita coisa ainda que a gente poderia conversar e que provavelmente a gente talvez venha conversar em outras oportunidades. E dizer que foi um prazer participar, e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento posterior que vocês tenham, pode me contactar, tá bom? Obrigado. Obrigada, Ícaro.
Bem, pessoal, hoje nós entendemos um pouco mais de como o trabalho do inventor precisa de anos de pesquisa e de muito investimento para chegar no resultado final, que é o projeto ou o produto patenteado. E a gente pôde também entender um pouco da necessidade do retorno desses investimentos feitos para a pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica não cessar e que esses novos inventos sejam e projetos sejam garantidos. O setor de telecomunicações no Brasil, ele certamente vai ser um dos temas mais abordados para esse ano, já que está prevista a realização do leilão do 5G, da próxima geração de telefonia e internet móvel. Então é isso, eu queria agradecer muito ao Ícaro novamente, a audiência e a presença de todos vocês aqui, e continue nos acompanhando aqui no YouTube para ficar por dentro das principais novidades no setor de telecomunicações. Obrigada, até mais, até a próxima. Tchau, tchau.